Olá pessoal, boa tarde, quase boa noite, tudo bem com vocês por aí? Começando mais uma live aqui no Instagram da nossa série Constelação Familiar Transforma. Nesse final de tarde, quase noite de quarta-feira, não, terça-feira, né? A gente vai chamar agora daqui a pouquinho, que já está aqui com a gente, a Andrea Hitzel, minha amiga, e agora colega terapeuta também, né? Que ela vai falar com a gente sobre como mudou a vida dela depois da constelação familiar. E eu já vou adiantando por que eu trouxe esse convite em relação à Andrea, porque ela foi uma das primeiras pessoas que eu pensei em convidar para fazer essas lives, essa série de lives com a gente aqui, porque se eu pudesse, né, a Andrea já está aí, se ela me permite, digamos, colocar em uma palavra o sentimento que a Andrea me transmite com todo o processo que ela teve com a constelação familiar, seria coragem, né? Porque eu vejo muita coragem na Andrea. Até no story que eu fiz hoje, chamando o pessoal para vir para a live, eu destaquei que a Andrea talvez seja uma pessoa em quem a gente possa se espelhar, principalmente quem faz, né, quem tem ideia de fazer constelação, quem já fez constelação, prestar bastante atenção na história que a Andrea vai trazer para a gente, né, da coragem que ela teve para transformar a vida dela. Como eu costumo dizer, a constelação não faz nada por ninguém. Constelação familiar, nem eu. Eu não faço nada por ninguém, eu sou apenas um ajudante, pessoa que abre uma porta e deixa que o cliente ou o constelado venha e veja aquilo que ele precisa ver. Então o que a Andrea traz para a gente é uma lição realmente de coragem, e a história da Andrea me lembra muito, muito um episódio que aconteceu comigo. Daqui a pouco eu vou chamar a Andrea aí, que é o seguinte: há um tempo atrás, quando o mundo ainda era normal, digamos assim, quando não tinha pandemia, eu estava numa palestra e eu gosto muito, quem me conhece sabe que eu gosto muito de dar o meu exemplo pessoal quando eu falo de constelação familiar, né? E eu estava falando que depois da constelação familiar a minha vida mudou, ela deu um giro de 360 graus. E uma participante lá da palestra disse: Gustavo, desculpa eu te interromper, eu talvez te corrigir, mas não seria um giro de 180 graus, porque 360 graus tu sai de um lugar, tu gira e volta para o mesmo lugar, né? Se tu quer dizer pra gente que a tua vida teve uma mudança de 180, ou seja, que tu estava indo para um lado e depois foi para outro, é 180 graus mesmo, não? Aí eu parei para pensar, né? Putz, eu nunca fui muito bom em matemática, né? Tanto que eu escolhi humanas, né? Sou advogado de formação e estou aqui trabalhando com pessoas, né? Então nunca fui muito bom em número. E eu pensei, putz, pior que tá certo, né? Mas eu refleti por um segundo e pensei, não, mas é isso mesmo, sabe por quê? Porque foi mesmo 360 graus. Porque com o processo de autoconhecimento que eu tive a partir da constelação familiar e outras terapias, mas principalmente a partir da constelação familiar, eu dei um giro mesmo de 360 graus, porque eu saí do direito como advogado que lidava com as leis humanas, com as leis legisladas pelos homens, né? Dei toda uma volta e fui parar para trabalhar com lei também. Mas as leis sistêmicas, as ordens do amor, as leis da vida, né? As leis da alma. Então eu refleti um segundo e disse, não, mas é 360 mesmo, porque eu estava trabalhando com lei, dei toda uma volta para descobrir que eram outras leis, outras ordens com as quais eu deveria trabalhar. E por que eu acho que isso tem a ver com a história da Andrea? Porque eu acho que a Andrea, sim, ela deu um giro de 180 graus, né? Porque, pelo que eu vejo, ela mudou muito a vida dela, né? E eu fico muito feliz de ver essa transformação, essa coragem que ela teve. Dá um oi aqui também para Tamara, que está chegando. Oi, Tamara, seja muito bem-vinda.
E lembrando que o pessoal que está vindo aí, que está chegando na nossa live, tem o coraçãozinho que fica aqui. Eu costumo dizer, senta o dedo no coraçãozinho mesmo. Aperta o coraçãozinho para mais e mais pessoas virem assistir a live com a gente, né? Porque quanto mais vocês curtem, mais vocês colocam o dedo aqui no coraçãozinho, mais as pessoas elas vão, melhor, mais um Instagram vai entender que essa live é relevante e vai levar essa live para mais e mais pessoas. E também peço que tem um aviãozinho aqui, ó, bem aqui, ó, tem um aviãozinho. Aperta nesse aviãozinho e encaminha essa live para pelo menos 3 pessoas. 3 pessoas. E não envia para qualquer pessoa, tá? Envia para aquelas pessoas que você gosta, que você ama, que você admira e que você entende que esse conteúdo pode ajudar elas. Então envia essa live para as outras pessoas, não com um favor para mim ou para a Andrea que vai chegar agora, mas de uma forma de você ajudar as pessoas que você ama. Certo? Combinados? Então eu vou chamar agora a Andrea para ela falar com a gente sobre o que aconteceu, né, na vida dela depois que ela fez constelação familiar. E acho que você vai se surpreender como eu me surpreendi. Então vou chamar ela aqui. A Tatiane está aí também, seja bem-vinda. Chega mais! Oi, Andréa, tudo bem? Oi, tudo, Augusta? Tudo ótimo. Que show! Tá conseguindo me ver e me escutar legal aí? Tô. Tu tá conseguindo me ver e me escutar bem também? Tô 100%, Andréa, 100%. Tá Andréa, ótimo. muito, muito obrigado por ter aceito esse convite. Espero não ter te pego de surpresa. E só para registrar, eu andei acompanhando as tuas lives também, né, das meditações, achei muito bacana. Eu fiz hoje de tarde uma meditação e me deixou realmente bem conectado. Né? Então, muito obrigado, seja bem-vinda. E eu gostaria que tu te apresentasse para o pessoal, falasse um pouco de quem é a Andrea, para o pessoal já ir te conhecendo antes de eu te fazer algumas perguntas. Tá bom, então. Mas primeiramente eu queria te agradecer muito, né, pelo teu convite. E por mais que sim, foi um pouco de surpresa, eu acho que a vida fica mais assim alegre e divertida com essas surpresas que a vida traz, né? Então, para eu me apresentar, eu digo assim, eu tô num momento muito legal de vida, onde tudo é muito novo e eu tô, sabe quando criança quando ganha doce, que ela saboreia aquilo com a intensidade que parece que é a melhor sobremesa do mundo, né? Então, para eu poder descrever assim o meu momento de vida, é bem isso. Eu tô saboreando o doce como uma criança que ganha um pirulito. Então, eu tô descobrindo uma nova Andrea, né? Então, e isso para mim é quando a gente se permite dar lugar para essa descoberta, é fantástico, né? E até como tu comentaste ali, né? Eu tô começando a trabalhar com terapias multidimensionais e eu demorei muito tempo para entender o que que eu realmente gostava de fazer, assim, falando profissionalmente, né? Continua me vendo bem, Gusta? Certo, 100%. tá. Eu demorei muito para conseguir entender o que eu realmente gostava de fazer profissionalmente. E hoje eu percebo que isso estava tão estampado, mas tão estampado, mas também entendo que as coisas têm um momento para acontecer, um momento que a gente está maduro, que está pronto para receber, né, esse doce da vida. Então, eu hoje estou me dedicando bastante aos estudos. Assim, eu fiz 2 cursos recentes que, para mim, foram muito esclarecedores, muito importantes, uma energia linda e maravilhosa, né? Que um deles é dos quais tu participou da meditação, que é do sistema arcturiano de cura multidimensional, que é uma energia muito amorosa, uma energia de muita transformação, e eu acho que ela vem muito a calhar nesse momento de planeta das pessoas procurarem se entender, olhar para si, né? Bem energia nova era.
mas ela é muito acolhedora. Então, para mim, ela vem assim como um bálsamo, né? Então, assim, foi um chamado para mim esse curso. E depois eu também acabei fazendo o Barra de Axis, que foi maravilhoso. Então, são coisas que vão deixar a minha vida mais feliz, assim, trabalhando com essas técnicas e outras coisas, outros estudos que com certeza virão, né? Agregando com outros conhecimentos que eu já tinha. Então, é uma coisa que vai, acho que ser bem legal, me deixar bem feliz. Sim, com certeza. Muito bacana, André, muito bacana. E, bom, barra de Axis eu tenho formação também de praticante, né? Sim. E essa mesma terapia de cura multidimensional arturiana, minha esposa, Suzana, também fez. Então eu sei que é uma energia muito bonita, ela vai muito na frequência do amor, né? Muito legal. Sim. Né? E, bom, André, a gente se conheceu um tempo atrás, né? Tu fizeste 2 constelações, a gente fez juntos, né? 2 constelações. Sim. A primeira constelação, o que mudou depois para ti na primeira constelação? Eu lembro que tu trouxe, era uma questão acho que de ansiedade, alguma coisa assim, né? Muita angústia, muita E ansiedade. Sim. Olha, isso, Gusta, eu vou te dizer assim que às vezes as pessoas me perguntam assim como que foi o meu processo e aquela coisa assim que a gente, daquela parte que a gente fica tranquilo de dizer, né? O que que eu comentei assim com as pessoas? Nessa questão assim de terapias, de energia, eu sempre gostei, sempre fui muito curiosa. E a constelação, assim, eu já tinha ouvido falar dela, mas assim, ela cresceu dentro de mim a vontade em plena pandemia. E eu sempre fui, assim, até bem pouco tempo atrás, eu era muito avessa dessa questão do online, da tecnologia, então era muito do presencial. Só que como eu senti muito forte esse chamado, eu pensei, eu vou ter que me render, né? Como eu te disse, tu foi muito bem indicado pela Rê, né? Então, uma pessoa que eu guardo também com muito carinho. E quando a gente marcou a nossa constelação, Gusta, eu estava sentada exatamente no mesmo lugar que eu tô hoje, e assim, ó, eu tremia da cabeça aos pés, mas tremer assim de quando eu olhava para as minhas mãos, eu via que tremia, não era aquela sensação assim, acho que eu tô tremendo, não, eu tremia mesmo, né? E eu vim constelar justamente assim, era uma questão de muita angústia, de muita ansiedade. E a sensação que eu tinha, eu não vou dizer que era sempre, sempre, mas assim, com uma frequência muito grande, que eu vou dizer assim, me recordo talvez desde da minha adolescência. Então vamos botar aí uns 30 anos de vida, né? Então, ao longo desse tempo eu fiz várias coisas que amenizaram esse sentimento para mim. Eu consegui lidar ele com mais maturidade, enfim. Só que assim, ainda não estava resolvido para mim, era uma coisa que me incomodava muito, até porque essa questão da angústia, da ansiedade também interferia diretamente na minha saúde física, não era só na minha saúde mental. Então, eu vou te dizer assim que eu vim para o processo, mesmo não te conhecendo pessoalmente, eu vim assim. Eu tenho uma coisa comigo que é assim: esteja inteiro onde estiver. Então eu pensei assim, eu não conheço ele pessoalmente, né? Mas assim, desde que a gente conversou um pouco previamente, eu já senti uma conexão legal. E eu vim de corpo e alma pro nosso online. Me rendi à tecnologia, me rendi pro processo e eu vou te dizer assim, ele foi muito profundo para mim, muito profundo. Eu nunca tinha visto, assim, nunca tinha participado de constelação, ainda mais com bonecos. Então, assim, foi para mim foi surpreendente. É a palavra assim que eu consigo dizer para o processo que a gente teve. Durante o processo, assim, mexeu muito comigo e coisas que a gente não entende conscientemente. Mas eu sempre tive muito essa questão, talvez até por ter trabalhado muito assim com comércio exterior, com coisas muito lógicas, é tudo muito exato. Eu sempre tive muito essa questão de querer entender, né, ir muito a fundo assim. E eu lembro que tu tinhas me dito assim, ai, quando terminou, se eu tivesse alguma dúvida que eu poderia te contatar, né? E eu te fiz uma pergunta e tu me disse uma frase que acho que, não sei se é do Bert Hellinger ou de quem era, que dizendo que algumas pessoas, né, tomam, enquanto que tomam banho, tentam contar os hum, pingos,
e as outras aproveitam o banho ou algo assim. Me corrija se não for bem isso. Isso aí mesmo. É. E aquilo assim, aquilo caiu como uma luva pra mim. E eu sim, naquele momento que eu li tua mensagem no WhatsApp, eu simplesmente assim, ó, parei de entender, que aquele boneco era eu, aquele era não sei o quê. Nossa, que surpresa, eu parei com isso. Porque a gente fica um pouco nessa curiosidade, porque tudo que eu pensava que era, não era. Eu pensava, eu sou esse, minha mãe é aquele, não era nada disso, né? Então, quando tu me disse aquilo, sabe quando assim, ó, eu internalizei aquilo. André, aproveita o banho. E tu sabes, Gusta, que esse aproveita o banho, eu não aproveitei ele, o banho, só na constelação. Eu levei isso, para mim, é um aprendizado de vida, né? E o dia posterior à minha constelação, ele foi, eu lembro, era um domingo chuvoso, foi bem difícil. Eu chorei muito, muito, muito. Eu senti um vazio muito grande, uma coisa que eu não conseguia explicar. Então, assim, não foi um domingo fácil, mas eu tava tranquila, porque eu pensei assim: tudo que aquilo que dói, a gente vai mexer. Tem que doer, ou não, não que tenha que doer, mas assim, pode ser que doa e a dor faz parte do processo. Mas ao mesmo tempo que doía, era uma dor que para mim estava tranquila. Eu pensei, isso vai passar, né? E eu adorei a meditação medicinal, né? Que foi dado como o tema de casa de 21 dias. Então, assim, o café com Gusta foi, assim, maravilhoso. A gente ainda tem que tomar um café pessoalmente, falando nisso, né? Sim. Uhum. Mas, enfim, eu fiz o café com Gusta religiosamente por 21 dias. Passou o domingo, que foi bem complicado, e eu vou te dizer assim, ó, na segunda-feira, quando eu acordei, eu tinha uma sensação, como se tivessem tirado correntes dos meus ombros. Literalmente, assim. Eu senti como se tivesse tirado um peso da minha vida. Até o ar, parecia que para respirar era mais leve. Era uma coisa assim que é impressionante a leveza que eu senti. Então é uma coisa assim maravilhosa. E com isso, com essa sensação de leveza, com alguns esclarecimentos, eu acho que é aquela coisa do novelo. Eu estava tentando fazer tricô com um novelo que estava todo cheio de nó, né? E daí o que aconteceu? Naquela segunda eu entendi assim, para mim foi como se me entregassem um novelo assim, bonitinho. E eu pensei, a partir daqui eu consigo tricotar, né? Mas ninguém vai fazer o tricô por mim, né? Mais ou menos isso, assim, essa metáfora. Então, a partir daquele momento, é como se eu tivesse conseguido trazer um pouco de paz para minha vida. E no dia da constelação, eu lembro que tu me perguntou assim, André, se tu conseguir atingir isso, o que tu acha que tu vai ter? E eu disse assim, paz. Paz de espírito. Eu vou ter paz, porque eu não tinha paz em muitos momentos. E eu vou te dizer que assim, essa paz me acompanha desde então. E não tem dinheiro no mundo que pague isso, Gusta. Não tem dinheiro no mundo que pague. Então, às vezes, quando as pessoas perguntam assim, qual é o valor do investimento da constelação? E tu vai dizer, é um valor X. Quando eu escuto alguém perguntando o teu valor ou o valor do investimento, de qualquer coisa que traga um bem para a nossa vida, e esse bem, ele não é momentâneo, ele é um bem eterno. Gente, não tem valor. Não tem. Que nem hoje, se tu dissesse assim, Andréia, se a gente voltasse atrás e eu tivesse a visão do futuro, com o sentimento que eu tenho hoje, com a transformação de vida que eu fiz, 1.000, 2.000, 3.000 não tem valor, Gusta. Não tem. Sabe? Não tem valor. E de bônus, com tudo isso, lá da primeira constelação, onde eu consegui ter uma saúde mental, assim, muito boa. Consegui assumir as rédeas de coisas da minha saúde que eu tentava há 30 anos e não conseguia. Eu conseguia até um ponto, retrocedia. Tem aquela, às vezes, um videozinho do ursinho que sobe até atrás da mãe, numa montanha de Hum, gelo. E daí, quando ele tá sim. quase chegando, ele cai. Isso era eu por 30 anos. Assim que eu me sentia, né? E desde a constelação eu consegui engrenar nesse processo de uma cura física que eu buscava há bastante tempo. Tô firme e forte até então.
sem escorregar, como o ursinho fez, e se eventualmente eu der alguma escorregada, eu sei que ela vai ser pequena e é um processo que eu me acolho, se eu vejo que, tipo, isso não era bem isso que eu queria fazer, tá, ok, então tá, já aprendi, beleza, vida que segue, né? Isso que foi pra mim. E outra coisa importante, também não quero me alongar demais, porque daqui a pouco tu tem outras coisas que tu queira perguntar. Para mim, eu aprendi, e foi uma coisa que eu não aprendi só aqui, eu aprendi no coração. O equilíbrio do dar e receber. E quando a gente entende isso, olha, é transformação de vida. Porque ao longo da minha vida, eu sempre dizia assim, é porque, por exemplo, né? Meu pai nunca me ajudou muito financeiramente na minha adolescência, ou eu nunca tive ajuda assim. E aquilo era um pouco. Eu falava aquilo, mas eu sabia que no fundo aquilo dava uma dorzinha, assim, no sentido do que eu gostaria de ter tido mais ajuda. E eu brinco que talvez um dia eu escreva um livro que vai ser aos 45 do segundo tempo, porque eu tenho 45 anos e tudo começou a acontecer do segundo semestre em diante, né? Então, já é um insight meu aos 45 do segundo tempo. Eu consegui entender isso e consegui aceitar o meu pai exatamente como ele é. E, gente, é assim, olha, eu entendi que ele é grande, que eu sou pequena, e que por mais que sim, que eu posso muita coisa, que eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu tenho dentro de mim que eu posso fazer o que eu quiser, né? Então, só que mesmo tendo esse sentimento comigo de que eu sou capaz de fazer o que eu me propor a fazer, na minha relação com meu pai, ele é grande e eu sou pequena. E quando eu consegui olhar para ele, vou dizer assim, quando eu mudei com ele, a nossa relação, ela assim, ó, ela mudou da água pro vinho. E eu vi que eu tinha um pai ansiosíssimo para ser pai e para ser doador. Então eu tô num processo assim bem filhinha do papai. Recebi tanta coisa dele, mas tanta coisa, desde a constelação, que não saberia nem por onde começar. Poxa, André, lindo isso. Assim, eu tenho que me segurar para não me emocionar, porque é muito bonito o teu relato. Assim. E realmente eu fico sem palavras para tentar ou comentar ou falar sobre o que tu acabou de falar, porque é genuíno e é muito emocionante, porque tu, como tu disse no início da tua fala, né? Tu te entregou, tu tomou banho, né? Tomei banho. Tu apenas tomou banho, não Sim. tentou entender. E o domingo que tu disse que foi difícil, né? Depois da constelação, é algo que é necessário. Muitas vezes a gente briga ou a gente reclama que um processo de desenvolvimento pessoal, seja constelação, seja barra de axis, seja algum outro processo, ele não foi bom porque o pós talvez ele seja pesado. Talvez a gente se depare com esse vazio interno, mas a dor é necessária, às vezes, para a gente passar por ela e a gente ver o que tem depois dela. Sim. A gente vê. E olha quanto que tu foi forte, né, Andréia? Olha o quanto que tu foi forte para superar esse domingo chuvoso para chegar numa segunda-feira depois, né? Até a gente pode dizer que isso é meio metafórico, né? Passar por um domingo chuvoso e nublado para chegar na segunda-feira no início de ciclo livre, né? Sim. Sem essas amarras. E o que tu falou da questão de relacionamento com o pai, e ele podia ser com mãe, com qualquer outra pessoa. Isso é algo que me emociona muito, porque eu me vejo muito em ti, André. Realmente me vejo muito em ti, porque também, quando eu procurei a constelação, eu estava com essa mesma sensação de falta de tranquilidade, ansiedade, de medo. Medo, muito medo. Acordava medo. E uma coisa que eu até estava lendo hoje, André, até eu queria trazer essa citação de um livro do Deepak Chopra, que eu estou lendo ele agora,
que ele fala sobre o medo. E o que ele fala, né? Se, por exemplo, a gente acorda de madrugada e eu tinha um problema, esse problema eu tinha quando eu ainda era advogado, né? Quando eu estava num ciclo de medo, era acordar de madrugada apavorado. E aí, eu tô apavorado por quê? Porque eu tenho um prazo no meu escritório, porque tá chovendo muito forte, porque o que acontece? A mente, ela cria, ela se apega a coisas como é o prazo do escritório, é o cliente chato, sei lá, a chuva que tá caindo, é um bicho que tá dentro do quarto, porque ela tem que se apegar a alguma coisa externa para ela dar uma justificativa para o medo interno que a gente tem. Sim. Que é um medo que a gente talvez não saiba de onde vem, mas é um medo que, na visão da constelação, por exemplo, não é um medo que talvez eu carregue dos meus ancestrais, é um medo de um trauma pessoal, é um medo de algo que a minha mente não vai conseguir explicar. Então ela se apega a outras coisas, mas quando a gente olha para a alma, quando a gente olha para dentro, a gente cura esse medo interno que a gente tem, a gente não acorda mais de madrugada ansioso. Né? Pode cair o mundo, pode ter um monte de problema no trabalho, porque a gente vai sempre ter, né? A gente pode estar seguindo o nosso propósito de vida, mas sempre vai ter uma coisinha desagradável que a gente vai ter que lidar. Sim. É normal. Só que aquele medo ele vai sumir quando a gente consegue olhar para dentro, se interiorizar. Então a gente vai dormir tranquilo, a gente vai encarar a vida de uma forma tranquila. E André, eu já queria puxar para a segunda questão que eu queria te perguntar, né? Que eu queria saber de ti. Eu falei agora um pouco, dei o meu exemplo da questão da minha antiga profissão, né? Que eu era advogado. Sim. E tu recentemente está numa transição de carreira também. Sim. E aí eu queria dar um spoiler, né? Porque teve uma situação, uma conversa nossa que eu fiquei com um olhão desse tamanho, assim, ó. Sério? Eu lembro que... Sério, porque a gente fez depois uma segunda constelação. Sim. Né, que veio trazer uma questão, a tua questão profissional. E, bom, tu vai falar mais disso, mas só para mostrar a minha surpresa, né? Tá. E 4 dias depois da constelação, a gente se fala, tu me manda um áudio, né? Acho que tu tinha feito uma pergunta, alguma coisa assim. Pô, tô com uma dúvida nisso, naquilo. E de quebra, Gustavo, eu queria dizer que eu pedi demissão hoje, né? Sim. Então, queria te falar isso. E eu lembro, eu escutei o teu áudio num dia de manhã e eu tinha acabado de fazer meus exercícios físicos, só fazia yoga. Então eu estava sentado ainda na esteirinha de yoga, né? Vou ver o que tem para hoje. André. André. Aí eu pedi demissão, deu o quê? Né? Eu fiquei com um olho desse tamanho. Porque geralmente a gente diz, né? Constelação é um processo, né? Eu acho que eu te falei isso. Não toma nenhuma decisão sem pensar, com base no que a gente viu aqui, pensa. Mas tu teve uma coragem enorme, André. E eu vi certeza, eu senti certeza, plenitude e confiança na tua voz quando tu disse isso. Não era Sim. aquela coisa só do impulso. Era uma certeza que vinha aqui de dentro. E quando eu ouvi aquele áudio, eu pensei, né, poxa, que legal, olha a coragem que a Andrea tá tendo, né? Como é que foi isso? Como é que foi esse processo, Andrea? Na verdade, Gusta, assim, até falando da questão de coragem, né? Eu vou dizer que assim, eu sempre, eu sempre me tive assim como uma pessoa muito corajosa, né? Tanto que, por exemplo, assim, uma das coisas assim que sempre me impulsionou muito foi essa questão de fazer coisas diferentes. Eu lembro assim, vou dar só um exemplo para chegar onde eu quero, né? Quando eu tinha 18, um pouco antes de eu fazer 18 anos, lá em 1991, 92, eu decidi fazer um intercâmbio. Na época não tinha internet, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje. Intercâmbio era uma coisa assim extremamente, não era popular. Então assim, nossa, como assim, né? E a minha família não tinha condições assim de bancar o intercâmbio. Então assim, aí eu fui atrás, eu consegui bolsa de 50%, consegui ajuda assim, das mais variadas formas, tá? Para conseguir fazer. E eu entendo hoje que isso realmente estava no meu caminho de vida, porque olhando a situação financeira da minha família,
não teria ido talvez nem para Bahia, né? E tava eu lá na Austrália, que era muito mais longe, não era nem Estados Unidos, que era o mais convencional. Então, aquilo foi um gás de coragem na minha vida. E ainda mais quando eu tive uma pessoa da minha família que me disse assim: ah, não dou nem um mês para te voltar. Mas, nossa, eu só não fiquei mais tempo do que um ano porque não dava, né? E na época uma carta demorava 30 dias para chegar. Então, assim, isso foi uma coisa que ao longo da vida me deu sempre muita coragem, porque eu pensava assim: pai, eu fui por outro lado do mundo, não tinha internet, eu não falava inglês, sabia meia dúzia de coisa. Fui, voltei, sobrevivi, posso fazer qualquer coisa, né? Só que ao longo da vida foram acontecendo algumas coisas onde eu fui vendo assim que eu fui me fechando, né? Como uma ostra, assim. Então eu fui, eu acho que me encolhendo para várias coisas sem perceber. É aquela coisa um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, daqui a pouco tu tá tão enrolado que tu não sabe mais como sair. E às vezes eu dizia assim, cadê aquela Andréa? Cadê aquela pessoa? Cadê aquela lá de trás, né? Eu sabia que ela estava em algum lugar dentro de mim, mas eu não conseguia achar ela. E eu estava trabalhando com comércio exterior, do qual é uma coisa que, assim, eu gostei muito, me tornou muito gente, eu digo, eu aprendi, assim, horrores, eu tenho uma gratidão enorme por toda a caminhada. Foram quase 21 anos de empresa, né? Foi a minha primeira, na verdade, a minha primeira e única empresa no comércio exterior. Eu entrei lá sem saber nada, entrei pela questão do idioma, né? Então, só que ao mesmo tempo, mesmo assim, desempenhando aquilo com todo da melhor maneira que eu conseguia, de algum tempo para cá, o que eu percebi? Gente, isso não me preenche mais, né? Não, eu olhava para frente e pensava assim, não é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Mas o que eu vou fazer? E às vezes, assim, quando aparecia alguma oportunidade, alguma coisa diferente, hoje, o que eu vejo que eu fazia? Eu inventava milhões de desculpas. Ah, não, mas é longe. Ah, não, mas isso eu não sei o quê. Eu fiquei me boicotando de talvez olhar para outras oportunidades por medo, por medo. Então, assim, eu inventei todas as desculpas possíveis e inimagináveis para eu não poder fazer, assim, uma transição. E ao mesmo tempo, assim, eu também não sabia para onde ir, porque o que eu sentia, né? Não era uma questão só, não estou feliz aqui, era uma questão de atividade mesmo, porque eu pensava assim, isso não preenche, assim, não traz mais alegria para o meu coração. Era aquela coisa, levanta, trabalha, volta para casa, levanta, trabalha, volta para casa. Por mais, assim, que eu atendia os clientes com muito amor, porque eu sempre acho que eu atendia como eu gostaria que eu fosse atendida, né? De ter essa questão da consideração, do respeito onde está, e assim, bem aquela história, esteja inteira onde estiver. Então, só que ali eu já estava na tentativa de ficar inteira, porque eu achava, por consideração, né? É diferente de quando tu está inteiro de uma coisa que flui naturalmente. E o que aconteceu foi assim, né? Quando eu resolvi, que eu pensava assim, não, eu preciso constelar isso. Porque eu tenho toda a força dentro de mim. Como que eu não consigo botar isso para fora? Por que ela não vem? Se eu já fiz tanta coisa, por que agora eu não consigo? E daí foi aí que eu pensei, meu amigo Augusta vai conseguir me ajudar nisso também, né? Então, assim, a gente fez a segunda constelação e, assim, surpreendente, Gusta. E eu vou te dizer assim que novamente uma surpresa, né, das questões que vieram. Mas também aproveitei o chuveiro, a ducha acho que até ficou maior porque eu já estava acostumada com o banho. Estava quase na banheira de hidromassagem daí, né? Fiz o meu tema de casa de novo, né? Apesar do raio ter caído na minha cabeça antes dos 21 dias, eu segui na meditação dos 21 dias, né? E naquele mesmo fim de semana, a gente constelou no domingo, no sábado, de novo no sábado, né? E naquele mesmo dia, também aconteceu uma outra situação logo em seguida à tua constelação. Eu tinha encomendado um mapa natal com uma pessoa que é muito especial também. E foi muito engraçado, porque ela era para me mandar o mapa natal até na sexta-feira. Era a data limite dela. E eu marquei contigo a constelação uma semana antes e me veio uma questão assim: eu não posso ver esse mapa antes de eu constelar. Eu preciso constelar primeiro. Por que? Não sei. Me veio isso. Eu tava mega curiosa com a questão do meu mapa, né?
E tanto que eu comentei assim com algumas pessoas, se eu receber esse mapa na quinta ou na sexta, eu vou ter que me segurar, mas eu não vou abrir ele, porque eu preciso olhar ele depois da constelação. Gusta, nós terminamos a constelação, não deu 5 minutos, eu recebo um WhatsApp dessa pessoa dizendo: Andréa, eu não costumo trabalhar em final de semana, mas um anjinho aqui soprou nos meus ouvidos e aqui está teu mapa. Eu tenho assim, ó, 5, 10 minutos depois da tua constelação. Se isso não é alinhamento do universo, me explica o que é, né? Pois então. O que eu entendo hoje, Gusta? Eu precisava constelar a minha coragem para estar aberta para ler o que a minha alma estava me dizendo. Além, né? Porque se eu tivesse recebido aquilo sem ter despertado em mim de novo essa coragem, eu ia ficar ali, ó, eu acho que me batendo em cima daquilo. Então, o que eu entendo assim, ó, aquilo abriu, a constelação abriu meu coração. Porque o que é coragem, né? Não é a força do coração, né? É a ação do coração. Então, isso abriu em mim a força do meu coração. E eu entendi, assim, que eu tinha que estar com o meu coração de novo em tudo aquilo que eu fosse fazer. E isso me trouxe aí essa transformação. No domingo, eu pensei assim, eu vou pedir demissão. Eu pensei, disse isso para 2 pessoas, elas, não, Andréa, calma, que tu tá louca. Calma, não é assim. E eu pensei assim, pode deixar que eu vou me acalmar. Só que não, né? E daí, naquela mesma semana, eu comuniquei, assim, né, essa questão da minha decisão. E realmente foi como tu disse, assim, não foi uma coisa assim, um impulso, uma coisa que eu tava no calor do momento, porque em nem um momento, né, de todo esse tempo, assim, que eu venho preparando, que eu preparei esse desligamento, até porque são 21 anos de empresa e eu acho que ninguém vira as costas para uma coisa na qual a gente é muito grato, né? Então, em nenhum momento de todo esse tempo, eu pensei assim, e agora? Porque quando eu tomei essa decisão, eu não tinha nada alinhado, nada decidido, nada em vista. Foi tipo assim, aqui não é mais o meu lugar. E o que eu entendi? Para que eu consiga botar o novo na minha vida, foi esse o pensamento que eu tive, tá? Para que eu consiga botar uma coisa nova na minha vida, eu preciso abrir um vácuo aqui, eu preciso abrir espaço para isso entrar. Como é que eu vou colocar uma coisa nova para dentro se eu tô lotada, se eu tô sobrecarregada? E aquilo me veio assim como uma certeza tão grande, tão grande, tão grande, que eu não tive dúvida em nenhum momento desde então. E foi assim, eu brinco que é o raio caiu na minha cabeça, porque foi muito rápido, né? Foi muito rápido, mas assim, me veio junto assim uma alegria, uma força de viver, uma garra que estava literalmente adormecida numa Andréa lá de trás. Então, assim, eu me sinto tão mais jovem, no sentido, assim, de vigor, de vontade de fazer as coisas, de ter disposição. E, assim, as pessoas às vezes me disseram, mas guria, tu é louca, tu tá quase 21 anos, uma carreira consolidada, tu sabia tudo, dominava tudo, né? Justamente. Também, né? Eu acho que esse movimento que fez no meu coração é no sentido assim, eu já estava com tudo pronto e eu preciso esse novo desafio que vem bem de encontro com o meu coração e trabalhar com coisas que depois eu me dei conta. Eu sempre gostei disso. Se tu me disser assim, André, vamos passar um fim de semana fazendo tal coisa, vamos. Tanto que tem eu vi que entrou minha grande amiga Aline aqui, minha parceira de meditações malucas também. E a gente já fez coisas assim, ó, de meditar, por exemplo, das 10 da noite até às 6 da manhã. Minha outra parceira de meditação, Clair, também entrou aqui conosco. Então, assim, esse mundo espiritual, esse mundo da meditação, esse mundo do olhar para dentro de nós, ele faz parte de mim desde que eu me conheço por gente. Então, estava tão estampado só que eu não conseguia enxergar. Eu não conseguia enxergar que daqui a pouco, assim, esse era o meu chamado, o meu propósito de vida. Porque eu posso te dizer hoje, Gusta, assim, ó, que não tem nada na vida que eu acho que me deixa mais feliz
do que fazer bem para as pessoas, sabe? Não, não tem nada hoje que tu me diz assim, o que que te deixa realizada, André? É eu saber que eu posso fazer a diferença na vida de alguém. Pode ser bem simples, com um bom dia bem animado. E quando eu entendi isso, eu pensei, é isso que eu vim fazer. E eu não tinha mais como negar esse chamado, né? Eu até comentei com uma pessoa que, se eu fizer uma analogia, é como se fosse assim, Deus te manda um bebê, né? Aí tu gera ele por 9 meses, em algum momento ele tá ali com a cabecinha pronta para sair, daí eu olho e digo assim, não, agora eu não te quero mais, sabe? Então, assim, não dava mais para dizer não para isso, sabe? E aí, o que que aconteceu? Deixei esse bebê nascer e agora eu vou cuidar dele com todo amor e carinho. E, e isso é uma coisa que eu acho que resgatou a pessoa que eu sou mesmo, assim, que estava perdida em algum momento do passado, presa em talvez dor, mágoa, ressentimento. E fora outras coisas que a constelação traz, mas que a gente não entende conscientemente, né, Gustavo? Acho que isso tu pode falar melhor que eu. Mas o que que a constelação trouxe na minha vida foi isso. Olha, é emocionante, André, é emocionante mesmo o teu relato, porque mostra a tua força. É aquilo que eu te falei e eu sempre falo. Né? A constelação não faz nada pela pessoa, ela apenas abre a porta. Né? Aquilo que tu falou do novelo, né, de lã, a gente apenas, a gente não, né, mas o teu clã, a tua família, apenas pega o novelo e diz agora, né, faz essa roupa aqui, né, faz a roupa que tu quiser com ela, pode ser um cachecol, pode ser um blusão, faz a roupa que tu vai vestir vai te servir, e a roupa com que tu vai servir os outros. E tu falou de servir de propósito de vida, Sim. e aí eu faço um link aqui, né? A gente costuma dizer, André, nessa filosofia sistêmica da constelação, né? Aquela questão de tomar o pai, né? Tu falou da tua relação com o teu pai, né? Foi muito bacana. E a gente fala, né, muito de tomar o pai. Como é que a gente toma o pai na prática? Como é que coloca o pai no coração na prática? Como é que coloca a mãe no coração na prática, né? E na prática mesmo, para a gente colocar o pai no coração, né? Para a gente pegar e esse arquétipo do pai colocar ele dentro da gente. O que a gente precisa realmente fazer de prático na vida diária? Quando a gente vai regredir na infância, né, André, e a gente for olhar o pai se alegra com a gente quando a gente é pequeno, quando a gente conquista alguma coisa. Geralmente o pai é aquele que diz, meu filho, né, jogou bem no futebol, olha minha filha, tirou nota boa na escola, olha o diploma do meu filho. Ele se alegra com a nossa realização. Então, para deixar o pai que está dentro do nosso coração feliz, se realizar na vida, servir. A gente costuma dizer que o masculino serve, o pai serve. Então, quando a gente encontra o nosso servir, André, como tu encontrou o teu com as terapias, a gente se conecta com a força do pai. E olha que bonito isso que tu trouxe, né? A primeira conversação que tu fez, falou que tu ganhou o teu pai de novo, né? Sim. E Nossa, talvez muito. a partir disso, né, tu não só ganhou ele, mas tu honra ele. Sim. E tu Tu sabe, honra ele Gusta, servindo. se tu me permite só um comentário de uma coisa que foi a evolução que aconteceu, né? Naquela meditação, assim, que a gente fez ali dos 21 dias, quando dizia pra gente imaginar o seu pai, a sua mãe. No início eu imaginava ele assim, ele tem 84 anos hoje, né? Eu imaginava ele bem novo, com uma calça preta, uma camisa branca, todo engomado. Nada a ver com meu pai, né? Até que teve assim, eu não sei, acho que eu tava lá na metade da meditação, que assim, imagine seu pai. Puf, ele caiu na minha frente, exatamente com a roupa que ele tava num dia anterior, quando ele veio aqui na minha casa. E assim, aquela bagunça, né? Tipo, uma camisa pra fora da calça, um botão meio aberto. Mas assim, aquilo me deu uma alegria dele. Eu pensei, gente, agora eu aceitei ele.
Não é com a roupa que eu imagino, não é. Não, era ele, exatamente assim, ó. Com a roupa que ele veio aqui, com uma calça meio dobrada com a outra, eu não ainda brinquei com ele se ele ia pescar. E ele apareceu pra mim assim, com a roupa do dia anterior, exatamente como ele é. E ali, eu vou dizer assim, eu não consegui seguir na meditação, eu dei um pause ali, porque eu comecei a chorar, que eu disse assim, gente, agora eu aceitei ele. Exatamente como ele é. Não como que eu gostaria que ele fosse, não. Ele foi exatamente o melhor que ele podia ser. Ele foi exatamente o que eu precisava ser para ser a pessoa que eu sou hoje. E eu vou dizer que assim, que aquilo foi tão maravilhoso. E eu percebi mudanças também em toda a família, na relação com ele. Boa. Isso é algo que acontece, né, André? Quando a gente fala de constelação, tem muita gente que pergunta, Gustavo, eu vou fazer constelação, alguém vai mudar? Meu pai vai mudar? Minha mãe vai mudar? Depende. Porque eu gosto de falar muito do meu exemplo, porque eu também, eu tive, como eu te disse, eu me enxergo muito em ti, porque tudo que tu fala aconteceu comigo também. Eu vim de 10 anos na vida corporativa como advogado, né? E aquilo também estava me deixando um vazio, não era o meu servir, eu fazia aquilo para bater cartão já, né? Sim. Então, eu encontrei meu servir também com as terapias integrativas, né? Eu desse lado aqui com constelação familiar, tu aí do teu lado, hoje com cura multidimensional, com barra de axis, né? Cada um com o seu processo. Sim. E uma coisa que aconteceu comigo, né? Eu tinha questões de relacionamento com meu pai também bem fortes. E o meu relacionamento com meu pai melhorou e eu senti que ele mudou, mas não foi porque algo mudou assim. Foi bem do meu lado, porque eu deixei de ser o menininho que precisava de cuidado, que precisava de reprimenda, né, que precisava ser vigiado pelo pai, me transformei num adulto. E aí ele me soltou no sentido de agora eu confio no meu filho como adulto. E eu não preciso mais ficar, né, incomodando ele para ele ir para a vida e para ele crescer, ele já está no processo dele. Sim. Então ele mudou porque eu mudei. E isso É. muitas vezes acontece, né? As pessoas mudam porque elas veem o nosso crescimento no nosso processo. Então elas podem deixar a gente ser o que a gente é. E é mais um E aprendizado para dizer que a cura, toda mudança ela começa em nós, como eu ajo com o outro, né? O que que eu entrego, né, Augusta? Porque às vezes a gente sempre, a gente tem assim, às vezes em alguns momentos de vida, da gente ficar, mas porque o fulano isso, porque o ciclano aquilo, porque o meu marido, eu sou assim porque o meu marido, ele que precisa de se tratar. Meu marido ia adorar, ou meu pai, minha mãe, e essa terapia ia ser boa para ele, né? A gente ouve muito isso. E na verdade, não, assim, eu entendi, assim, bem entendidinho, né, que na verdade, assim, era um processo de mudança, e quando eu me posicionei de uma maneira totalmente diferente, né, até naquele relato que eu te escrevi ali, foi num sentido assim, de que eu entendi a questão do grande e do pequeno, do dar e receber, e a gente também tem que saber receber, o nosso coração tem que aceitar esse receber, né? E essa aceitação, ela é maravilhosa, porque o meu papel de doador é como a mãe do meu filho, mas no papel com o meu pai, o meu papel é outro. E mesmo sem a gente ter falado nisso, essa questão do equilíbrio, assim, ela vem de uma maneira muito fluida para mim em qualquer área da minha vida hoje. Né? Tanto que hoje até eu vi alguém questionando algumas questões assim de valores, que foi que eu comentei antes. Eu digo, tudo tem que ter o equilíbrio, né? E quanto que custa, e o benefício, e aquela pessoa que estudou, que está disposta, que está ali, né? Então, assim, se eu quero ser valorizado como profissional, eu tenho que valorizar os outros profissionais, né? Então, eu não vou ser valorizado como um profissional, eu não vou receber um preço por um atendimento que eu considero justo, que eu considero leve de ser cobrado, se eu não fizer isso para as pessoas que eu também invisto, né, Gusta? Então, isso é dar e receber, é uma via de mão dupla. exatamente.
né, André? Isso a gente fala aqui, digamos, no mundo da constelação, é o ser adulto, é o saber ser adulto, é saber que as coisas custam um preço. Porque a Andrea, para ela ser a grande terapeuta que ela já é hoje, ela estudou, ela fez curso, ela dedicou tempo, ela coloca o toque dela, ela coloca a vivência dela, de toda a vida dela, naquele atendimento que ela faz. Então, ela vai dar algo de valor. Só que para a gente ter algo de valor na nossa vida, a gente precisa primeiro dar alguma coisa. Primeiro não, né? Então, o dar e receber, ele é fluido na tua vida, porque tu te acostumou hoje a ser adulta. Tu te acostumou hoje, né, a ir lá no pai e na mãe e receber deles com humildade para ter essa força de passar para frente. Então, tem aquele ditado, né, que primeiro a gente planta, depois a gente colhe. Eu gosto de dizer, essa frase não é minha, da Vilma de Oliveira, uma professora de computação minha, que ela diz que, na verdade, primeiro a gente colhe lá dos pais para ter a sementinha para poder plantar, aí a gente planta aquela sementinha e a gente colhe daquela sementinha. Então a gente precisa primeiro ter humildade para saber receber, para depois até poder dizer para outra pessoa, né? Eu também tive essa humildade. E a humildade de receber, às vezes, é eu dizer, sim, eu concordo em pagar um preço, um valor, eu concordo em ter um pequeno sacrifício, né? Em dar a Sim. minha parcela de contribuição como adulto para eu receber isso e fazer isso se multiplicar. Porque uma das coisas que a gente vê, talvez tu já tenha visto isso como terapeuta, talvez tu vá ver, às vezes quando a gente presta um serviço para alguém de graça, né? Ou naquela questão, poxa, fulano está precisando tanto de uma terapia e eu vou fazer um atendimento de graça para aquela pessoa. Às vezes a gente faz um atendimento para a pessoa de graça e ela sai depois reclamando do atendimento ou não aproveita o atendimento, ou a gente marca com a pessoa e a pessoa não aparece. Uhum. Porque aí a gente pensa, né? É porque ele é ingrato. Porque essa pessoa é ingrata, porque essa pessoa... Eu estou dando de graça, ela é ingrata. No fundo, talvez fica pesado para ela. Porque ela está recebendo algo e ela, na dignidade dela, não está conseguindo dar algo em troca. Então ela precisa se afastar daquilo. Porque dói receber tanto e não poder dar nada em troca. Então ela vai dizer que foi ruim, que não ajudou, que o outro faz melhor. Ela vai botar um defeitinho. Não é só por ingratidão, mas às vezes é porque fica pesado para ela demais receber sem dar algo em troca. Receber sem ter essa contrapartida. E a gente vê isso, às vezes, na relação com pai e com mãe, André. Porque, às vezes, a gente viu que a nossa alma, né, a nossa criança interior, percebe que foi tão custoso para pai e para mãe dar aquilo que deram para a gente. Eles tiveram que sacrificar alguma coisa para dar a vida para a gente, para alimentar a gente. Eu gosto de dar sempre meus exemplos, né, porque eu acho que o exemplo pessoal ele tem mais força. Igual tu falando de ti, né, tem muita força quando tu fala da tua transformação. A minha família sempre foi muito humilde, e na época que eu era pequeno, lá com 6 anos de idade, para entrar na primeira série tu não precisava ter o prézinho, mas se tu fizesse a pré-escola tu entrava com uma vantagem muito grande com as outras crianças, porque tu já tinha aprendido a ler, alguma coisa assim. Na minha época não tinha escola, pré-escola municipal, era tudo particular. Então o que a minha mãe fez? Ela saiu do emprego dela e ela foi trabalhar de faxineira numa escolinha para ter um desconto para poder Nossa. pagar a minha pré-escola. Então, enquanto eu estava aprendendo, enquanto eu estava me divertindo, enquanto eu estava construindo algo para mim, a minha mãe estava literalmente limpando o chão que eu estava pisando. Nossa. E
Bom, eu me emociono sempre que eu falo sobre isso, né? Não tem Porque como não se emocionar também, né? não tem, né, André? É. Porque aí, às vezes a gente pode pensar, né? Olha o quanto que ela fez por mim. Meu pai também, né? Outro cara que se sacrificou muito para que eu pudesse fazer uma faculdade, para que eu pudesse ter ensino, né? E olha o quanto que eles me deram, eu não posso hoje dar nada para eles de volta, porque eu sou pequeno. E isso pesa muito pra gente. A gente se colocar nesse lugar de pequeno. Então, às vezes, porque dói a gente receber tanto e não poder dar nada de volta, a gente reclama para ele. Sim. A gente diz que não foi suficiente. A gente diz que não foi o bastante. E a gente vê na constelação, André, que muitas vezes mesmo, uma queixa em relação ao pai ou mãe, uma reclamação, um dodói, né, como a gente diz, na verdade não é ingratidão, na verdade é porque dói a gente olhar para eles e dizer, você se sacrificou tanto, eu não posso te dar nada de volta. Mas aí vem tu, né, André, dando essa lição que é, eu sei que aquilo que eu recebi dos meus pais eu não vou poder dar de volta para eles, mas eu tenho o meu filho aqui. E Sim. eu vou olhar para o meu filho e eu vou dizer, aquilo tudo que os meus pais me deram, que eles se sacrificaram para dar para mim, eu vou dar também para o meu filho. Eu vou ser a melhor mãe que eu posso ser, eu vou ser o melhor pai que eu posso ser, em honra àqueles que vieram antes de mim se sacrificaram, porque eu vou dar o que eu posso dar para o meu filho. Porque o meu filho depois ele vai dar isso para o filho dele, ou ele vai dar isso para o mundo, servindo ao mundo. Né? Então essa questão de eu, primeiro, saber cobrar o meu serviço, saber ser adulto, eu preciso ser humilde com aqueles que vieram antes de mim e saber dizer que frente a tudo que eles fizeram, eu sou impotente. Eu só posso fazer assim e receber, igual tu fez, né, em relação ao teu pai. Sim. E isso é muito bonito, né, André? Quando a gente tem essa humildade de receber sem ressalvas, de a gente receber com essa postura de sabendo que eles têm o destino deles, eles fizeram o necessário para serem quem eles são e para darem a vida para a gente. Né? E se eu pudesse, assim, a gente já está encerrando, só deixa eu ver quanto tempo que a gente tem de lá. A gente tem 2 minutos, olha só como o Nossa, tempo que passa. rápido que foi, nossa. Dá o meu recado, né? Para agora, daqui a pouco, tu dar o teu final e dar os teus contatos, como tu trabalha, como o pessoal pode te achar para trabalhar contigo. Olha tudo que os nossos pais fizeram lá atrás, né? Às vezes eles fizeram com uma enxada na mão, muito mais do que a gente faz com um smartphone. Exatamente. E talvez o sentido da vida seja a gente tomar isso tudo que eles fizeram e fazer para as gerações futuras, para os nossos filhos, para as crianças que vêm depois da gente, o melhor que a gente pode. Né? Sim. Então, construir com um smartphone aquilo que a gente acha que é necessário para o bem dos nossos filhos. Né? Então, seria esse o meu recado. Muito obrigado, Andréa, Imagina. por essa lição de vida, por estar disposta a compartilhar e dar o teu recado final, dar também o teu serviço, digamos assim, né? Como que as pessoas podem te achar para fazer as tuas terapias que também são transformadoras. Na verdade, Gusta, assim, muito obrigada pela participação. Acho que eu digo a gente sendo uma contribuição de cura que talvez o exemplo sirva para algumas pessoas que têm receio, né, de procurar ajuda para si. Então, acho que esse era o nosso propósito e entendo que ele foi cumprido, né? E então, assim, podem me achar pelo Insta, né? Que é Andrea underline Hitzel, Andrea underline 356, ou pelo meu WhatsApp, que é 99 777 1975. Então, assim, tem muitos projetos que não saíram do papel, muita coisa em construção, então tá tudo meio roots no momento, né? Mas pelo WhatsApp ou pelo Insta, acredito que seja por hora aquilo que é mais prático, mais rápido, né? Então, assim, no ano que vem, acho que a gente volta com bem mais estrutura e informação. Bacana. E quais as terapias que tu trabalha mesmo? Eu trabalhei com o Reiki, a terapia, o sistema arcturiano de cura multidimensional, né? E o Barras agora. Eu também tenho a formação em Magnify Healing, mas daí não para os atendimentos a princípio, né? Então é só uma coisa que eu uso para mim, para minha ascensão e para do planeta. Então, assim, Sim. as oferecidas é o Reiki, né? Barras de Axis e o sistema arcturiano de cura multidimensional também, que é maravilhoso.
sim, eu conheço todas as terapias eu me trato, né? Uso Sim. elas, para mim são sensacionais mesmo. Recomendo o trabalho, né, com a Andréa, que é uma excelente profissional. Então, André, novamente, Obrigada, Gustavo. gratidão, muito obrigado Imagina, um beijo e grande pra ti. grande beijo, né? Muito sucesso para ti na tua caminhada. Muito E para o pessoal que obrigada. está aí, né, muito obrigado e parabéns por estarem aí aprendendo com a Andréa, né, seguindo talvez o exemplo da Andréa, que mudou a vida dela para seguir o propósito do coração dela. Né? Então, que essa mensagem da Andréa ela possa ficar e ressoar aqui dentro da gente no dia de hoje. Muito obrigado a todos. A gente vai ter ainda mais lives Constelação Familiar tendo forma. Fiquem de olho aí no nosso @Gustavo Lima _facilitador para saberem mais. E até mais, pessoal. Boa noite, Boa noite, Andréia. Gusta. Tchauzinho. Boa noite, obrigada.